Fala, turma! E então, gostou da primeira parte da nossa aula sobre concordância verbal e nominal para o concurso do Banco do Brasil? Então, deixe aqui nos comentários se está gostando das nossas aulas, qual o assunto para a próxima aula também, você pode deixar aqui que vou interagir com você. Vamos lá então para a segunda parte de concordância verbal e nominal. Já para técnico bancário, a forma verbal está correta onde? Olha o se. Não vou resolver o se. Eu quero que você pare o vídeo e resolva o se. Nesse caso, é comercializa-se ou comercializam-se? O que você me fala? Vamos ver se você se lembra, sim ou não. Então vamos ver? Ele comercializa o quê? Verbo transitivo direto. O se é o quê? Partícula passivadora. Então, o verbo vai concordar com o sujeito paciente. Sujeito no plural, o verbo precisa de estar no plural. Então, o correto seria o quê? Comercializam-se. A especulação mais o comércio, aí eu já sei. Neste caso aqui, sujeito composto. Se eu tenho um sujeito composto, eu tenho um verbo obrigatoriamente no plural. Estes trechos que vêm entre vírgula, pode retirar. Olha aqui, a especulação e o comércio legal podem tornar. Certinho? As notícias informam que até hoje em nenhuma parte do mundo, olha o se de novo. Eles substituíram o quê? Verbo transitivo direto, então o se é partícula passivadora. Totalmente as moedas plural. Então aqui, que se substituíram as moedas. Então, aqui, neste caso, letra C, que está correta. Eu poderia falar assim, ó, substituíram, simplificando-se as moedas. Simples assim. Substituíram-se as moedas foram substituídas. De acordo com as regras do mercado, criou-se o quê? Verbo transitivo direto, 21 milhões, sujeito no plural. O se é o quê? Partícula passivadora. Se tem uma partícula passivadora, o verbo vai concordar com o sujeito no plural. Então, o correto seria o quê? Criaram-se apenas estes pontos. O valor dos produtos comercializados, o que seria? O que seria determinado? Os produtos comercializados, não, o núcleo do sujeito aqui é o valor, então eu tenho um sujeito no singular. O valor seria determinado por uma moeda virtual. Descarto também a alternativa é porque o verbo precisa de concordar com o sujeito. Sujeito no singular, verbo também no singular, ok? Show de bola? Tranquilo, tranquilo? E então, turma, questão para técnico bancário da SESGRAN Rio. Vamos lá, a concordância do adjetivo destacado está correta onde? A espionagem virtual, gente, a SESGRAN Rio, ela adora esse tipo de questão e é muito fácil, você já sabe. Feminino mais feminino fica no feminino. Feminino mais masculino, concordância machista, vai para o plural. A espionagem e a ausência, feminino mais feminino. Então, eu tinha que colocar o quê? São corriqueiras na batalha virtual. Por quê? Feminino mais feminino fica no feminino. A guerra cibernética entre os países e o manejo, guerra cibernética feminino, manejo masculino. Então, o quê? De grande quantidade de dados são básicos. Não é isso? Vamos ler de novo. A guerra e o manejo são básicos. Feminino mais masculino, concordância machista vai para o masculino. O acolhimento dos refugiados, masculino. Redução, feminino. Masculino mais feminino, você já sabe. É concordância machista, então são necessários. Os e-mails, masculino mais feminino, concordância machista, certinho, letra D de dado. Softwares masculino, atualização feminino. Depois dessa aula de hoje, você não vai errar concordância nominal mais. Então, concordância machista, o correto seria o quê? Obrigatórios. Tranquilo, tranquilo, sereno, sereno, extremamente mamão com mel, doce, doce.
De acordo com as exigências escriturárias, bebê SES Gran Rio, vamos ver? Da norma padrão da língua portuguesa, o verbo destacado está correto. Tem verbo, você já sabe, circula. Tem o se, circula também, interrogação em cima. E aqui só tem se. Aí ficou mais fácil, você já sabe. Se for um verbo transitivo direto mais o se, aí vou colocar aqui, ó, verbo transitivo direto mais o se, aí o verbo vai concordar com o sujeito, que vem depois do se. Vamos ver? No mundo moderno, conferem-se às metrópoles importante papel. E agora, hein? Será que está correto? Confere-se. E nesse caso, é verbo transitivo direto ou não é? Não sei, vamos deixar? De repente, a gente acha um mais fácil. Ele classificou o quê? As 50 maiores cidades. As 50 maiores cidades, sujeito no plural. Com verbo transitivo direto, você já sabe, o verbo precisa de ir para o plural. Classificaram-se as 50, então já descartei. Há quase 200 anos eles atribuem o quê? Mas aqui você precisa de tentar identificar se aparecer crase, é o que aparece aqui nas duas, veremos daqui a pouco. Ele realiza o quê? Negócios. Se ele realiza negócios, verbo transitivo direto. O se, olha aqui, sujeito no plural, o verbo precisa de estar no plural. Então, o correto seria o quê? Realizam-se negócios. Em todos os estudos, ele considera o quê? As cidades. Verbo transitivo direto, sujeito no plural, o verbo precisa de estar no plural. Consideram-se é o correto. Então, já vim aqui, só restaram duas, A ou C, é o que nós precisamos de ver. Então, vou apagar aqui para que não fique tão embolado. Você já aprendeu, já memorizou a metodologia de circular e perguntar, ok? Então, vamos ver aqui. No mundo moderno, conferem-se às grandes metrópoles importante papel. Esse importante papel aqui, agora nós já precisamos de identificar o verbo. Ele confere o que a alguma coisa. Verbo transitivo direto. Então, vamos colocar maior aqui. Verbo transitivo direto e indireto. Ele confere o que? Importante papel. Importante papel, objeto direto. Essa questão já é um pouquinho mais difícil. E confere importante papel a quem? A que? Às grandes cidades. Então, o que importa é você identificar o objeto direto. Então, apareceu verbo transitivo direto e indireto, ou verbo transitivo direto pela primeira vez, está aparecendo verbo transitivo direto e indireto. Ou verbo transitivo direto e indireto, mais o se, aí o verbo concorda com o sujeito. Agora, qual que é o sujeito aqui? Conferem-se às grandes metrópoles importante papel. Importante papel, objeto direto. Então, esse objeto direto para esse verbo aqui, ele vai virar o sujeito na voz ativa. Por exemplo, eu falaria o quê? Importante papel é conferido. Olha aqui para você ver. Então, o correto aqui seria o quê? Confere-se, vamos simplificar? Confere-se importante papel. Importante papel é conferido na hora que eu coloco na voz passiva analítica. Viu como é importante? Se você observar aqui, apareceu logo na sequência que está no plural. Ainda há pouco falou se tem verbo transitivo direto e indireto, ou verbo transitivo direto, mais o se, o verbo concorda com o sujeito. Sim, mas aqui não é o sujeito. Compreendeu? O sujeito é o que? Importante papel que está depois. O examinador, você pode ver, escriturário do Banco do Brasil, esses concursos muito concorridos, nacionais, o nível de cobrança deles é muito maior. Então, a alternativa A está errada. Por que a C está correta, então? Há quase 200 anos atribuem-se às cidades, vamos ver aqui, deixa eu apagar aqui de novo, eles atribuem o quê?
verbo transitivo direto. Mas será que nesse contexto ele é VTD? Não. Ele é VTDI. Há quase 200 anos, vamos riscar isso aqui, vamos tirar para ficar mais fácil. Atribui a quê? Vamos colocar aqui. A quê? As cidades, vamos deixar só as cidades. Quando aparece preposição, a crase não é a junção da preposição a, mais o artigo definido feminino a. Então, se aparece crase é porque apareceu preposição. Se aparece preposição, você já sabe, é um objeto indireto. Aí nós temos, neste caso, também um verbo transitivo indireto. Agora, ele atribuiu às cidades o quê? A responsabilidade de motor propulsor do desenvolvimento e a condição 1 mais 1 aqui, 2, não é isso? Então, aqui nós temos um sujeito paciente no plural. Extremamente difícil essa questão, porque você está vindo habituado, deu para eliminar algumas, mas aqui você viu que antes eu tinha colocado verbo transitivo direto, depois eu vim e mudei para verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Porque o mesmo verbo, em contextos diferentes, ele pode ser verbo intransitivo direto e indireto. Muita atenção. Então, vamos simplificar a alternativa C? Vamos colocar aqui, ó, atribuem-se. Vamos ver lá, o desenvolvimento e a condição eu simplifico porque fica mais fácil. Esses adjuntos adnominais ali, eles podem ser retirados, são os termos acessórios. Atribuem-se o desenvolvimento e o que aparece lá? E a condição. Então, já ficou mais fácil aqui de resolver. O desenvolvimento e a condição plural, não é isso? Sujeito paciente. Então, o verbo precisa de estar no plural. Vamos colocar na voz passiva analítica? O desenvolvimento e a condição são atribuídas. Sempre que der são aqui do verbo auxiliar, vai para o plural. Então, por isso que a alternativa C está correta. Por ser uma questão mais complexa, se ainda tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que interajo por lá com você. A concordância verbal está correta em qual das frases? Vamos ver? O que praticou a ação de ter? O consumo de água potável sujeito no singular. Será controlado quando um número expressivo, então, será controlado, sujeito no singular, verbo no singular. Um número expressivo, sujeito no singular. Então, o verbo precisa de estar no singular. Então, não é tiverem, é tiver, quando um número tiver. O meio ambiente seria preservado se os dirigentes do planeta. Quem está praticando a ação de ter? Os dirigentes. Sujeito no plural, verbo precisa de estar no plural. Os cientistas questionam certinho, plural, porque somente 10% estão. 10 estão, simples assim. Porcentagem vai concordar com o número. Sujeito plural, verbo no plural. Alternativa C, correta. Os consumidores não perceberam. Sujeito no plural, verbo no plural. Boa parte do gasto com energia elétrica poderia não. Boa parte aqui é só, olha aqui, sujeito no singular. Então, o verbo precisa de estar no singular. Correto seria poderia. Uma das consequências da falta de água é que 80% enfrentam, 1% enfrenta, 2% ou 80% enfrentam. Mais fácil essa daqui. A palavra destacada atende às exigências de concordância. Vamos ver? Atualmente causa... Aí aqui já precisamos ter um pouquinho mais de atenção também. Causa impacto. Ele causa, como não tem o se, não precisa de verificar se é a transitividade verbal. Causa impacto nas eleições de vários países as notícias falsas. Ela causa o quê? Verbo transitivo direto. Impacto nas eleições de vários países, objeto direto. Olha onde está o sujeito, lá longe. Então, você precisa de identificar o sujeito. Vamos colocar na suveca? Você já ouviu falar na suveca, que é a ordem direta? Sujeito, verbo, complemento e os adjuntos
Vamos ver. Atualmente, as notícias falsas, eu vou falar o quê? Causam. As notícias falsas causam. Por quê? Sujeito no plural, o verbo precisa de estar no plural. A recomendação de testar a veracidade das notícias precisa ser seguida. O que precisa ser seguida? A recomendação. Ah, mas tem notícias aqui perto. Não, você não vai seguir, não é as notícias, você segue a recomendação. Sujeito no singular, verbo no singular. Então, o correto seria o quê? Precisa ser seguida. Então, fique atento. O propósito de conferir grandes volumes de dados resulta. O que resulta? O propósito. Ou os dados? Não, é o propósito. Sujeito no singular, o verbo precisa de estar no singular. Resulta. Os boatos causam efeito mais forte do que as notícias reais porque vêm acompanhados. O que vem acompanhado? Os boatos, sujeito no plural. Pegou sua prova? Faça isso. O verbo precisa de estar no plural. Então, o verbo vem aqui é do verbo vir. Eles vêm. Os resultados mostram. O que mostram? Os resultados. Sujeito no plural, verbo no plural. 67 consulta ou 67 consultam? 67 consultam. Concordância, o verbo vai concordar com o numeral. Numeral no plural, verbo também no plural, letra E correta. Considere-se essa passagem. Mas essa viagem diária me tornava uma criança completa de alegria. Há um desvio. Desvio é um erro de concordância na seguinte frase. Qual estará correta? Vamos ver então? Mas essas viagens diárias enchiam. O que enchia de alegria aquela criança? Essas viagens diárias. Lá em cima pediu vou apagar aqui já. Desvio é o mesmo que erro. Então, as viagens, plural, verbo no plural, certinho. E eu preciso de qual? Da errada, então não pode ser essa. Como me tornava uma criança completa de alegria essa viagem diária? Vamos ver. Como me tornava uma criança, eu me tornava certinho uma criança completa, também está correto. Olha aqui, substantivo no singular, ou, neste caso aqui, o adjetivo também no singular. Completa de alegria essa viagem diária. Então aqui também está correta, mas eu preciso da errada. Mas essas viagens me tornavam, elas me tornavam, então, sujeito no plural, verbo no plural. Essa viagem diária me tornava, ok. O que me tornava? Viagem, sujeito no singular, verbo no singular, até aqui está correto, me tornava uma criança completo de alegria? Não, a criança é o quê? Ela, não é isso? Então, a criança completa de alegria. Essa daqui o examinador apertou um pouquinho a mão, porque de repente você fala, mas eu sou homem, não importa. Quem era completa? Era eu ou era a criança? A criança. Lá em cima não falou criança completa? Criança completa, isso aqui também ajudaria muito. Então, alternativa D que está errado, deveria ser completa. Eu me tornava uma criança completa. Eu tornava, por causa dessa viagem diária. Muita atenção, concordância, muito complexo esse assunto. Então, estude e resolva muitas questões também.